Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso evangelho dessa noite, com a mensagem do livro Decisão, de Antônio Baduí Filho, pelo Espírito André Luiz. Sempre no bem. Diante da necessidade do próximo, pense no que você pode fazer para melhorar-lhe o sofrimento. O copo de leite, o pedaço de pão, a peça de roupa, o vidro de remédio, a visita reconfortante, a palavra amiga, o gesto de carinho, o conselho oportuno, o livro esclarecedor, o instante de compreensão, o minuto de paciência, a dádiva de paz. Não espere o título de santidade para auxiliar em nome do Cristo. Se a sombra lhe inquieta o coração, busque a luz, trabalhando no bem. Se vícios e defeitos lhe agridem à vontade, fuja-lhe ao domínio, realizando o bem. Se o desânimo lhe aflige a alma, fortaleça a esperança distribuindo o bem. Na verdade, se somos chamados a servir o Evangelho, é porque o Senhor acredita em nossas possibilidades de amor e trabalho. Embora sejamos devedores na contabilidade do autoaperfeiçoamento. A roseira que enfeita o jardim, ofertando rosas perfumadas, ainda se veste de espinhos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, itens 1 a 4, preâmbulo. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. É também com o objetivo de ajudar as pessoas que têm dificuldades para expressar suas ideias, porque existem as que não creem ter realmente orado, se seus pensamentos não forem formulados. A coletânea de preces contida neste capítulo é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos Espíritos em diversas circunstâncias. Eles ditaram outras e em outros termos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais. Mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem e ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Não é preciso, pois, considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que dão os Espíritos. É uma aplicação dos princípios da lei evangélica, desenvolvidos neste livro, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. Olá, queridos amigos. Vamos refletir a respeito da leitura do Evangelho. Estamos iniciando um novo capítulo, que é o capítulo final do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a coletânea de preces espíritas. Hoje iniciamos as explicações introdutórias em que o Evangelho nos diz que a forma não é nada,
que o pensamento é tudo, que devemos, portanto, orar segundo as nossas próprias crenças, as nossas próprias convicções e do modo que mais nos toca, porque um pensamento bom vale muito mais que numerosas e bonitas palavras, que muitas vezes aos ouvidos podem soar com beleza, mas que não traduzem o que vem do coração. Portanto, não importa as formas com as quais buscamos orar. Se utilizamos a oração dominical, se utilizamos alguma outra oração que gostamos, se fazemos uma oração espontânea, se fazemos em voz alta ou em silêncio. Nada disso importa. Se as palavras são complexas ou bonitas, ou se apenas as palavras simples que sabemos. O que importa realmente é o sentimento. É o sentimento que vai levar essa oração até Deus, que é nosso Criador. Portanto, devemos entender que na sociedade haverão diversas maneiras de orar, mas todas elas podem sim traduzir o sentimento de um coração que está realmente sentindo aquelas palavras. Por isso que os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula de prece. Eles apenas nos orientam uma estruturação de como realizarmos, principalmente aquelas pessoas que têm dificuldade de formular seus pensamentos, que têm dificuldade de se expressar, apenas como um auxílio, mas não obrigatoriamente daquela maneira. Muitas vezes, quando nós estamos passando por um momento de dificuldade, estamos nos sentindo muito emocionados, ou estamos vivendo um grande desafio, às vezes temos dificuldades de formular as ideias, de organizá-las. Essas preces podem nos auxiliar nesse momento. Por isso existe a coletânea de preces espíritas, que é uma escolha que foi realizada entre diversas preces com as quais eles tiveram contato, apenas utilizando uma estruturação, uma forma sugestiva, mas não obrigatória, a fim de que cada um possa ter a liberdade de formular seus próprios pensamentos. Portanto, esse formulário não é absoluto, é apenas uma sugestão, em que carrega as aplicações dos princípios morais da doutrina espírita. O objetivo da prece, meus irmãos, é elevar a nossa alma, nos conectar a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem, principalmente entre nós que já estudamos o Espiritismo, porque Deus receberá todas as nossas preces, desde que elas partam do nosso sentimento verdadeiro e do nosso coração. Muita paz. Senhor Jesus, agora, imantados pelo Teu amor e pelos Teus ensinamentos, rogamos sejam as águas fluidificadas em benefício do corpo físico, do corpo espiritual, e que todos
que da fonte desta água tomar, recebam conforme os desígnios de Deus, os eflúvios vindo das tuas mãos de luz. Que assim seja.